as certificações SEAL, que vem de Safety Integrity Level, que garantem ali uma confiabilidade de funcionamento de um equipamento. Bom, primeiro que a gente tem que lembrar é que existem normas para esse tipo de certificação. E tem dois players dentro dessa certificação. Os usuários, que são quem fazem uso dos produtos SEAL e que determinam a necessidade ou não de ter um produto SEAL no seu processo. Essa daí é a IEC 61511. E tem a certificação dos que fabricam equipamentos SEAL com alta confiabilidade, que é a 61508, IEC 61508. Então, já entendemos primeiro essa separação de quem é usuário e da demanda e de quem é fabricante. Do lado do usuário, o que vai acabar definindo a necessidade ou não de um produto SEAL? Basicamente, toda a história começa em qual que é a extensão do dano caso você fale algum componente do sistema do qual você está instalando aquele seu equipamento. Ficou muito complexo? Vamos tentar trazer para a realidade. Imagina que vocês têm um queimador de gás natural de uma usina termoelétrica, certo? Então tem as válvulas lá que alimentam o queimador de gás, o oxigênio, a fagulha, por aí vai. Imagine que uma válvula de alimentação de gás estava aberta. Então vai sair gás de maneira indevida muitas vezes. E você precisa fazer um shutdown da planta para uma manutenção, um shutdown daquele queimador. O que pode acabar acontecendo se você não conseguir fechar sua válvula de gás? Bom, você pode acabar espalhando gás pela sua planta e a planta inteira explodir. Ou seja, é uma catástrofe muito grande. Então, se a gente tem algo que a catástrofe é grande, o próximo passo que nós temos que analisar é qual que é a frequência do qual aquele componente trabalha, ou quantas vezes por dia aquilo trabalha. Bom, você pode falar, uma válvula de um queimador, altíssima frequência, porque ela está o tempo inteiro ali funcionando para poder manter a alimentação. Depois a gente tem que avaliar se esse sistema é capaz de que nós criemos barreiras para poder evitar esses riscos. Então, vamos colocar 2 válvulas em série, vamos colocar uma válvula de emergência para a gente poder diminuir o risco. E a partir da combinação desses fatores, você vai chegar em uma combinação de qual tipo de componente SEAL você vai precisar para poder garantir que o seu sistema é um sistema SIS. Certo? Murilo, você já falou uma palavra diferente. O que é SIS? SIS é Safety Integrity System. Ou seja, quando você tem uma combinação de componentes SEAL, você cria um sistema SIS, que é um sistema de segurança intrínseca. O pessoal gosta de falar que é como se fosse uma corrente, onde cada elo da corrente é um componente SEAL. E se você tem numa corrente um elo que é mais fraco, obviamente é ali que vai romper primeiro. Então já vem aquela regrinha quando a gente fala em sistema SIS. Você vai definir o grau SIS dele a partir do seu componente SEAL de menor grau. Certo? Então já entendemos ali o que é um sistema SEAL, o que é um sistema SIS para o usuário final. Vamos entender agora as classificações. Aí é muito simples. Parte de SEAL 1, SEAL 2, SEAL 3, SEAL 4. Sendo o SEAL 4 o maior grau de proteção possível. Um exemplo de fabricantes que têm componentes SEAL 4, pneumáticos, é a Norgren, por exemplo, possui esse tipo de válvula para proteção SEAL 4. Você tem outros componentes elétricos também que podem ser SEAL 4 e por aí vai. Agora falando do fabricante do componente. Como é que ele vai definir um componente? Qual SEAL que ele tem? Bom, basicamente, um órgão isento vai até o fabricante do equipamento, que deseja certificar um equipamento dele SEAL, e eles vão fazer alguns testes de falha. Eles vão deixar funcionando esse equipamento por mais de meses, sem parar. Uma certificação SEAL pode durar até 12 meses, para vocês terem uma ideia. E eles vão definir qual que é a frequência de falhas que ocorrem nesse equipamento, definir também qual que é o MTBF, ou Mean Time Between Failures, ou qual que é o tempo médio entre as falhas daquele material, e a partir desses dados estatísticos, eles vão dizer o seu componente é SEAL 3, seu componente é SEAL 4, seu componente é SEAL 2, seu componente é SEAL 1, seu componente não tem SEAL. E como que eu faço um componente SEAL? Puxa, aí que entra o segredo dos fabricantes. Tudo está na boa seleção de uma matéria-prima, um bom processo de fabricação, a lubrificação correta, você garantir que em componentes elétricos, não vão ter centelhas indesejadas, não vão ter campos magnéticos indesejados, e por aí vai. Então, a fabricação de componente SEAL
é de extrema complexidade e exige muito conhecimento. Murilo, por que criaram essas certificações? Por qual motivo? É mais uma papelada? Bom, na verdade não. Nós já tivemos alguns acidentes muito graves na nossa história, relacionados a petroquímicas, relacionados a químicas. Caso alguém queira conhecer um pouquinho mais, procura o acidente de Bhopal, na Índia, onde tiveram mais de 3.700 mortos por conta de uma explosão causada pela falha de uma válvula numa planta química. E mais de 500 mil pessoas que foram afetadas por químicos que foram despejados no rio. Ou procura sobre o acidente de Piper Alpha, onde uma plataforma de petróleo do Mar do Norte explodiu por conta da falha de uma válvula. Então essas certificações surgiram para garantir a segurança do processo, garantir a confiabilidade do processo, principalmente processos críticos, que podem definir vida ou morte das pessoas que estão próximas àquela fábrica. Então é muito sério o assunto que nós estamos lidando e é por isso que existe essa certificação. Não são todas as válvulas que necessitam ser SIL 4, pois afinal, pode existir processos dentro da sua fábrica que, se ele falhar, ninguém vai ter nenhum tipo de problema. A máquina está isolada, se falhar uma válvula não vai causar nenhuma explosão, não vai causar nada demais. Então não precisa ser algo SIL, correto? Também existem empresas que estão começando a usar válvulas com certificação SIL olhando para o lado econômico, porque como elas são válvulas de extrema confiabilidade, elas garantem que sua planta não vai parar. Então, elas vão funcionar ali 20, 30 anos, possivelmente, sem nenhum tipo de defeito. Claro que se você utilizar a sua válvula dentro ali das condições do qual ela foi fabricada. Não adianta nada você comprar uma válvula SIL 4 e entrar com ar comprimido sujo nela, que mesmo assim ela vai dar problema. Então você tem que trabalhar dentro das especificações daquela válvula. E elas duram anos e anos e não param por nada, porque elas têm um sistema mecânico e elétrico de imensa qualidade e precisão. Bom, isso é um pouquinho do mundo de certificação SIL.